Oi, gente! Mais uma noite super especial, uma quinta-feira com Hora H Talks. E toda quinta-feira sempre tem convidados especiais, né? Porque é muito bom esse momento Hora H, com pessoas de vários lugares do Brasil, trazendo aí autoestima, empoderamento, amor, a sua vida, conectando, network, muitos aprendizados e insights eu tenho tido nesses podcasts aqui do Hora H. E hoje eu tô com uma mulher fantástica, gente. Eu sou apaixonada por mulher que busca, mulher que é forte, corajosa, determinada. E eu estou com uma convidada aqui que ela saiu na revista. Eu vi uma matéria na revista, depois eu vou contar como é que eu fui atrás dela. Na Marie Claire. Isso. Na Marie Claire. E eu amei a história dela, isso é inspiração para inúmeras mulheres. Então, uma super boa noite, né, para Karina Pompinhac. É isso? É isso. Karina. Boa noite, Márcia. Obrigada pelo convite, pela oportunidade e de contar minha história e dividir um pouco do que eu aprendi nessa caminhada toda aí. Então, só lendo a matéria da revista, eu já tive, assim, mais força. Sabe que tem dia que dá vontade de jogar tudo pro alto? Acho que não acontece só comigo, né? Eu vejo, costumo dizer assim, as pessoas, como tu dá conta? Acorda cedo, faz um monte de coisas. Não dou conta também, né? E aí veio da vontade, mais vontade, e daí passa, né? E aí a gente pega essas histórias inspiradoras. Gente, eu tô aqui reclamando do quê? A Karina tinha um tumor maligno, né? E hoje tá curada, tá aqui linda, maravilhosa. Surfista, gente. Meu Deus, surfista. Olha isso, surfista. Já tá em campeonatos. Depois ela vai contar para nós sobre isso. Foi advogada, hoje é servidora pública do Tribunal de Justiça. É isso, Karina? Isso. Né? Então, ela teve retirada da mama. Então, ela tem uma trajetória aí que é inspiração para inúmeras mulheres. Né? E, às vezes, a gente está reclamando com saúde, com tudo na mão, estamos reclamando. E aí, a gente olha para trás, tem pessoas com as histórias lindas dessa para ser inspiração, Karina. Então, olha, a tua história é linda. Já serviu para mim. Então, eu tenho momentos que eu também reclamo, tem momentos que dá vontade, né, de nem sair de casa, a gente está cansado, está estressado. E reclama por tão pouco, né? E me conta como foi como é essa história, né? Você veio de onde? Eu sou natural de Curitibanos. Aqui do estado de Santa Catarina, Santa Catarina. Mas veio para Balneário, foi isso? Isso, então conta para um pouquinho Balneário dessa Camboriú. história para nós. Fiz faculdade de Direito, logo que cheguei em Balneário Camboriú, estudei em Itajaí e advoguei por um período, fiz concurso público, estudava de 10 a 12 horas por dia, 6 dias por semana. Então, estudava todos os dias e fui aprovada em 6 concursos públicos. Nossa, tive a oportunidade de escolher ficar na praia. Realmente é uma mulher, estou dizendo que ela é uma mulher de força e determinada, 6 concursos. E a gente sabe que para concurso tem que estudar muito, né, Karina? Isso, muito. Não tem outra receita. E depois de ter tomado posse, tive algumas promoções no trabalho. Devido ao desempenho e capacidade, tive algumas promoções. E no meio disso, né, já estava casada. No meio disso tudo, eu tive o diagnóstico de câncer de mama. E você mesma que fez o autoexame e descobriu não, ou teve algum? Eu tinha feito os exames para pré-concepcionais, porque eu queria ter filhos, eu e meu marido queríamos ter filhos, e estava tudo ok, estava tudo bem. E 4 meses depois, eu já tinha suspendido o anticoncepcional, 4 meses depois doeu a mama. Aí eu fiz exame e não tinha gravidez. Aí eu pensei, mama não é para doer. Aí fiz o exame de ultrassom e no ultrassom já apareceu o nódulo espiculado em formato de estrela de aproximadamente 4 centímetros. E durante o exame o médico já afirmou, ele assim, com a cabeça, ele disse, olha, é tumor e é maligno. Eu já posso afirmar com toda certeza. Temos que fazer a punção, a biópsia, para saber qual é o tipo de câncer, porque existem vários tipos de câncer, né? E
meio do susto todo, né? Porque fiquei pensando... Eu não tive muito tempo para pensar, porque eram tantas coisas para decidir que eu não tive muito tempo para pensar assim, e agora? Foi em Não. Balneário que você fez esse... Foi em Balneário. E aí, o mastologista já sugeriu cirurgia de emergência nesses exames pré-operatórios que levaram alguns dias, né? Nossa região ali é complicada em relação a agendamento de exames e levaram alguns dias. Do primeiro exame para o exame anterior à cirurgia, já havia metástase. Questão de 20 dias já havia metástase. E na retirada dessa mama, na cirurgia radical, na retirada dessa mama e dos linfonodos, já haviam centenas de pequenos tumores espalhados. Então, foi uma velocidade rápida, muito rápido como ele espalhou. Então, foi uma sequência de sustos. Assim, a situação ia piorando e eu, sem poder pensar muito no que fazer. E depois da cirurgia vieram muitas sessões de quimioterapia. Perdeu o cabelo? Perdi cabelo. Perdi cabelo. A retirada da mama é radical, então a pele que eu tenho aqui é do pescoço e a pele que eu tenho aqui, ela é da barriga, porque é cortado tudo, é cortado total. E eu não tinha, então, pele e espaço para colocar prótese, então ficou retão. E por dentro foi implantado um expansor, que com uma seringa, eu fui uma das primeiras em Santa Catarina a usar esse expansor, que com uma seringa eles vão enchendo com soro e vai expandindo a pele. Então, eu chegava nas consultas mensais e dizia, doutor, pode completar. Ele dizia, não, vamos aos poucos. Então, ele colocava... Só em uma mama? E só em uma mama. A outra ficou preservada. E do início do tratamento até o final do tratamento foram quase 2 anos. Eu fiz 135 sessões de radioterapia. Nossa! Sim, todo o meu tratamento foi em Florianópolis. No Cepão? Não, eu fiz em clínicas particulares. Tanto a cirurgia quanto a quimioterapia foram em clínicas particulares. 135 rádio. Sim. E durante a quimioterapia eu tinha uma enfermeira própria, eu tive sorte em vários sentidos. O meu plano foi primordial assim, para que o meu tratamento fosse um sucesso. Eu fui também uma das primeiras pessoas a utilizar o hidrogel, que hoje é comum, tem em qualquer farmácia. Eu tive que importar, porque o meu médico descobriu num desses congressos que eles participam no exterior, e ele disse, olha, tem uma opção para tua pele não ficar queimada. E hoje tem em qualquer farmácia esse hidrogel, que eu tive a sorte de ter acesso. Então, mesmo diante de muitas situações que estavam assim dando errado, haviam coisas que davam certo. Eu tive muita sorte de ter um trabalho bom que me permitiu tirar licença para tratamento, porque muitas mulheres continuam trabalhando. Eu acompanhei vários casos, muitas pessoas, a gente continua ajudando, né? Amigo do amigo, a mãe do amigo. E eu vejo que algumas delas não têm esse privilégio que eu tive de parar para se tratar, que continuam trabalhando, mesmo enjoadas, mesmo com dor, cansada, baixa imunidade, tem que batalhar para poder sobreviver. Então, a luta delas ainda foi mais difícil que a minha. E muitas que são mães, porque a maternidade não para. Não para.
Então, muitas que são mães também não tiveram a mesma sorte que eu, que só cuidava de mim mesma, né? Tinha um marido que cuidou de mim muito bem. Tenho muita gratidão por ele. Mas só tava vocês, assim, não tinha outros familiares ou vieram para te Como fazer eu companhia? tive a imunidade muito baixa, abaixo do mínimo, eu entrei em contato com poucas pessoas. Eu não tive contato com muitas pessoas. Eu não recebi visitas por opção própria. Então, eu saía muito pouco e não recebi visitas. Então, eu tive, assim, apoio da minha mãe, né? Dos meus irmãos, mas fora eles, assim, sem visitas. E agora me diz como que foi superar tudo isso, né? Quanto tempo levou? Agora eu já estou melhor e que foi buscar esse surf. Como que agora a Karine é uma surfista? Então, o câncer foi uma reprogramação na minha vida. Porque depois disso, depois de passado tudo isso, eu decidi fazer tudo que eu sempre tive vontade e tudo que eu gosto. Eu só vou em uma festa se eu tenho vontade. Eu só saio se eu tenho vontade. Ele te eu trouxe como que eu tenho vontade. Talvez o que mais qualidade de vida Mais e qualidade prioridades, né? de vida, prioridades e ele me ensinou muito. O câncer me ensinou a aceitar o que eu não posso mudar. Sabe? No meio da tragédia, você pergunta, e agora, por que comigo? E não existe essa resposta. Então, o câncer me ensinou a não se culpar, né? Com esses sentimentos que são autodestrutivos. E agora? Será que eu pequei? Será que o que eu fiz mal para alguém? Será que eu estou pagando alguma coisa? Eu falo muito isso para as meninas que têm câncer. Em algumas palestras que eu já participei, eu digo, não se machuquem perguntando por quê. Eu trabalho com mulheres, né? E já trabalhei com um grupo de mulheres também que estão no processo e outras já até saíram. E realmente isso que você falou faz muito sentido. Muitas têm esse sentimento de culpa, né? O que aconteceu? Eu tô pagando alguma coisa. Realmente isso acontece bastante. E tem a parte material. Será que eu ingeri alguma coisa que fez mal? Se culpar, sabe? E quando você tira a culpa, que você esquece, porque não existe essa resposta. Não existe. Será que foi agrotóxico? Será que é o micro-ondas que eu uso? Será que é o telefone? Será que eu peguei muito sol? Álcool? Será que foi o cigarro? Não tem essa resposta. Não existe resposta para isso. Ou tem várias. Mas não tem ninguém para te responder isso com toda certeza. Olha, você teve câncer por isso. O que chegou mais perto, assim, de resposta que me deram foi hormonal, mas eu também nem questionei muito, não, sabe? Então... Mas você fez terapia também? Eu fiz. Eu fiz terapia pelo problema da alimentação. Porque eu já achava que tudo que eu me alimentava estava me prejudicando. Então, eu fiz terapia também em Florianópolis, ia para Florianópolis só para fazer a terapia com uma psicóloga que tem pacientes com câncer. E me ajudou muito. Terapia é muito bom para qualquer tipo de problema. Eu indico o tempo todo, assim, o nosso lixo emocional, a gente tem que descarregar em alguém, mas que esteja preparado, né, para que a pessoa já é específico da área, ou terapeuta, ou psicólogo, para nós jogar esse lixo emocional em alguém. Até quando eu quero, assim, uma consulta, eu ligo para minha amiga, ei, preciso jogar meu lixo fora, e é contigo, né? Porque ela é a pessoa preparada do que a gente ficar falando com as amigas, né? Conversando sobre as nossas vidas, sobre os nossos sentimentos, para as pessoas que vão julgar, né? Ou vão falar coisas sobre as experiências que eles vivem, né? Que elas vivenciaram. Então, assim, é uma pessoa mais específica. E a terapia, nesse momento, né? Eu vejo também com essas meninas que eu trabalhei, elas... falam bastante, assim, da importância da terapia e o quanto algumas ajudou. Umas não querem nem saber. Tem umas que não aceitam. E outras, elas realmente faz muito sentido.
Não, a terapia é fantástica. Existem vários métodos, existem, né, várias pessoas que podem te ajudar com isso. Então, assim, eu indico a terapia para qualquer tipo de problema, seja profissional, seja conjugal, né? Muitas mães com filhos. Tem gente que tem problema até com o vizinho, né? Tem. Tem, é verdade. Com amizades, tem pessoas que têm problemas com amizades, cobram muito, esperam muito dos amigos e projetam algo, né, em cima das amizades. Então, se você não consegue resolver seus problemas e seus pensamentos, e isso te incomoda ao ponto de mudar o teu dia a dia, é aí que eu vejo a terapia, que eu entro com terapia ou não. Quando o meu dia a dia, minha rotina é alterada por causa de problema emocional, que foi o caso. Uhum. Eu tomava leite, achava que o leite ia fazer mal. Sabe? Carne vermelha. Todo mundo, olha, você não pode usar açúcar. A gente vê falar muito sobre isso, que o açúcar é o alimento do câncer. Eu agradeço a minha psicóloga, porque eu tomo café com açúcar, eu não tenho vergonha de falar que eu como doce, sabe? Então, a terapia foi tão boa que eu bebo álcool, adoro um vinhozinho, adoro. Então, a terapia foi muito boa. Mas, enfim, é isso. O câncer me trouxe experiência de vida em relação à aceitação, porque realmente eu não podia mudar aquela situação. Não tinha outra opção a não ser tratar. E quanto tempo ficou esse período de tratamento? Quase 2 anos. Bastante tempo. Porque o ciclo era para ser de 28 em 28 dias, mas eu nunca tinha imunidade para voltar a ter mais uma sessão de quimioterapia. Então, acabava que às vezes levava um ciclo de 60 dias entre um ciclo e outro, para recuperar, o corpo se refazer. Mas logo depois que eu melhorei, que eu fiquei muito boa, voltei a trabalhar, dei a retomada na minha vida. Mas o que foi assim, um insight, aquela luz no fundo que te fez retomar para a vida? O meu ex-marido, o marido da época, ele é surfista. Ele é surfista. Então, eu acompanhava essa vida deles de surf, mas, né, dele, dos amigos dele, eu acompanhava. Mas olhava e dizia, isso não é para mim, será? Quero, mas será que eu vou me adaptar e tudo mais? Eu presenciei num dia desses vendo surf, eu presenciei uma aula de surf, né? Tinha escolinha e várias pessoas aprendendo. Eu falei, porque tentar aprender a surfar com marido, namorado, é igual aprender a dirigir. Não dá certo. Eu tive essa tentativa e não deu certo. Quando eu vi a escolinha, eu falei, uau! E eu já tinha 1 ou 2 anos, eu já estava treinando na academia, porque foi um instinto meu, assim, de autoestima. Poxa, não tenho mama, mas então vou caprichar na barriguinha, vou caprichar na perna, vou caprichar no bumbum. Você ficou com uma mama e a outra sem, foi assim daí? Isso, daí eu fiquei com uma e a outra sem, fiquei só com expansor. Então não tem auréola, essa que foi mais radical, não tem auréola, é uma cicatriz bem grande, são 45 pontos. É bem grande. E aí, pela medicina, quem tem redução de linfonodos, que é esse esvaziamento axilar, pela medicina, eu não poderia surfar. Eu não posso fazer esforço repetitivo. Então, eu me considero um milagre. Eu tenho uma prima que teve câncer de mama, ela teve nos 2 e ela fez a redução dos linfonodos nos 2 e teve que se aposentar por invalidez, porque ela não conseguiu continuar trabalhando porque as mãos incham. A linfa desce e não volta, porque não tem o linfonodo, então as mãos incham.
E no início ela até inchava um pouco, mas eu, persistente, para não dizer teimosa, já fazia a drenagem sozinha mesma. Então, ela inchava, eu parava, agora deu, e drenava. Creme, eu aprendi a fazer a drenagem sozinha, junto com a fisioterapeuta. Ela me ensinou e eu fazia sozinha. Então, eu me apaixonei pelo surf. Deu certo, a escolinha foi legal. Eu fiz muito tempo de escolinha, mais do que o normal. Eu fiz mais de um ano de escolinha de surf. E nunca sentiu nada, dor, nada, tudo normal aí já na aula. Fazia quanto tempo que tu já tinha parado o tratamento? Já fazia 2 tudo? anos. Ah, já fazia 2 anos. Depois que você faz uma cirurgia qualquer, você tem outro corpo. Você vai se adaptando. Você vai testando também. Vai testando, vai se adaptando. É natural. É natural. Vai se adaptando. E assim, um pouco cansa um pouco mais o lado direito, e com o tempo eu adquiri a força igual nos 2 braços. Eu utilizo o mouse com a mão esquerda, embora eu seja destra. Fui me adaptando com muitas coisas assim em relação ao braço. Eu tenho força, mas não tenho precisão. Então, minha assinatura nunca é igual. Meus cheques todos voltam. O banco já está acostumado de ligar para mim em cada emissão de cheque. Quando é necessário, eles ligam, porque não fica igual. Se eu assinar contrato, documento, tem que ir muito esforçada para ficar igual. Mas a força, eu tenho força tanto quanto uma pessoa normal. E aí me dediquei ao surf. Nessa fase que veio o divórcio. Foi nessa fase que veio o divórcio. Pós-câncer? Pós-câncer. Foram alguns anos depois do câncer. E foi mais uma superação. Foi mais uma superação. Porque eu não esperava, minha vida era perfeita, né? Minha vida conjugal era perfeita, não esperava. E fiquei um bom tempo depressiva, e foi o surf que me salvou, porque meus amigos de escolinha não eram nem amigos muito próximos, eram amigos de escolinha de surf. E eles insistiram para eu voltar a surfar, porque eu só ficava na cama. E sozinha? Tinha algum familiar? Eu tenho esse hábito de, quando eu não estou bem, de me recolher e não querer ver ninguém. É uma coisa minha. Tem gente que precisa, liga para alguém, chama alguém. Não, eu fico sozinha, até hoje. Deu febre, pra cama, sozinha. Não quero ninguém, não quero que ninguém me veja. E me recupero rápido e tudo bem. E eu voltei, eu aceitei, eu disse, tá bom, eu vou, de tanto que eles insistiram. Eu voltei para a escolinha e me senti super bem. Mas como assim, se eu tivesse esquecido, naquele momento do surf, como se eu tivesse esquecido todos os meus problemas. Eu falei, é isso. É isso. É o surf. É o surf, porque o surf te traz presença. Quando você está dentro do mar, você não pensa em mais nada. Você, o mar, a prancha e o teu potencial, né? Você com o que você tem de melhor para dar naquele momento. Então, diante daquela situação, eu disse, agora eu não paro mais. E foi o que me tirou daquela situação. Então, eu ia com chuva, eu ia com vento, eu ia com mar ruim. Daí eu tinha um treino para cada tipo de dia. Não tem onda, mas eu vou treinar a remada, vou treinar a furar a onda. E me fez muito bem. Foi dedicação, né, Karina? Foi dedicação. Não parei até hoje. Eu surfo agora, quase todos os dias. Até no inverno. Até no inverno. Nesses dias Principalmente no inverno, porque no inverno as ondas são maiores e tem menos pessoas na água. Mas mesmo que a roupa é térmica, mas é frio, né? É frio, mas a roupa, ela aquece bem, sabe?
eu investi em boas roupas. Eu não tenho uma bolsa cara, Mas tem uma mas roupa eu boa. tenho roupas boas de surf. Meu neoprene é o melhor. Olha, e a Karina participa de concursos de surf, De campeonatos. campeonatos de surf. De campeonatos. Eu me considero amadora, mas já competi com profissionais. É uma brincadeira séria, me divirto, sabe? Vai E para outros estados também? para outros estados. Eu participei de um campeonato no Rio de Janeiro que foi um classificatório para o Pan-Americano, para os Master de Pan-Americanos, e aí dos Pan-Americanos. E aí fui bem na primeira bateria, passei em primeiro na primeira bateria, na segunda não fui muito longe, porque eu peguei as feras, as campeãs mesmo, mas me diverti muito, e isso faz elevar o teu nível no esporte, né? Faz você buscar e se aperfeiçoar cada vez mais. Mas hoje tem professor, né? Ou faz escola ainda ou não? Não. Só treina? Não, só treino. Uhum. Eu tenho apoio de equipamentos e, por vezes, eu tenho um técnico que é o meu shaper, que me ajuda. Diz, faz isso, agora você tá muito na base da onda, vai um pouco mais pro lip. Então, ele me dá uns toques, assim, me ajuda bastante, e eu tô sempre a perguntar para todas as pessoas que sabem. Eu digo, como você faz isso? Então, eu procuro saber, legal, pergunto, né? procuro saber, assisto muitos vídeos para ver como faz e É porque fico... a gente aprende por repetição, né? Eu digo, duas formas de aprender. O impacto emocional, né? Eu digo que quando a gente era criança, meu pai era tão bravo que a gente aprendeu tanta coisa por impacto emocional. Dirigir já foi foi mais por impacto emocional do que por repetição. Igual você falou quando o marido vai ensinar. Na época era o meu pai. E o meu pai era muito bravo. Ele ensinou a gente a dirigir assim, olha, com uma havaiana do lado, sabe? Então a gente aprendeu por impacto emocional, a gente não foi nem por repetição. E esse de treinos também, né? Treinar Também. é repetição, né? Tudo é treino, né? Tudo é treino, Até fazer arroz é treino. Também, né? A primeira vez você faz com receita, na terceira vez já não usa mais, Já vai faz. no olho. E hoje trabalha de servidora pública. Você mora em Balneário? Eu moro em Ou Itapema. Itapema. E eu trabalho também em Itapema. E trabalho em Itapema. Ficou pela região mesmo, gostou daqui, então. Adotasse. Fiquei. Ou te adotaram, né? Quando eu passei no concurso público, eu passei para Itapema. Tá, e quando você veio de Curitibanos, veio para fazer a faculdade aqui? Sim. Veio para fazer em Itajaí. Só Itajaí. tinha direito em Itajaí, Isso, como você falou, né? Isso. Aí veio no relacionamento ou se relacionou aqui? Não, eu me relacionei aqui. Ah, tá. Veio para se relacionar aqui. Escolheu esse lugar bom para morar, né? Escolhi um lugar bom para morar. E até agora também, Itapema também é bom que é praia, né? Sim, eu moro a 5 minutos do meu trabalho e a 5 minutos do surf, então Vai a pé? tudo, dá para fazer tudo a pé, mas eu tenho uma bicicleta que eu amo. Se eu puder ir de bicicleta, que não vai chover ou que não vai estar muito frio no retorno, né? Eu vou de bicicleta. Eu lendo lá na matéria, né, e você já até comentou sobre aqui, sobre ter a separação, que foi uma traição. Quanto tempo levou essa dor da separação, mais esse período que tu já vinhas né, trabalhando e tratando a parte do câncer, depois a tua separação? Da minha cura, né, do tratamento, porque a verdadeira cura vem só com 5 anos depois do término do tratamento. Então, foram 4 anos, eu estava quase com o diagnóstico de cura, era 4 anos após o tratamento que isso aconteceu. Te deu medo pela parte emocional, de voltar, de ter mais algum problema? De voltar, não, porque foi o fim. Foi o fim. No dia que eu descobri, ele saiu de casa e nunca mais voltou. Mas o medo
natural, assim, que foi muito claro para mim, foi questão de me relacionar novamente, porque aí eu não tinha a Segurança mama, também. não tinha a mama, e agora? Então eu me reinventei. Aí veio uma nova fase, porque aí eu superei aquela tristeza e eu me reinventei, porque eu tentei ter relacionamento, não falar, porque assim, pensa, você vai sair a primeira vez com uma pessoa, aí você diz assim, olha, eu tive câncer, a primeira vez. E você jantando e tal, com a pessoa, diz, olha, eu tive câncer, eu não tenho a mama. Então é pesado para você falar. E aí eu me vi nessa situação. E aí, quando eu não falei, foi uma tragédia. Porque daí é pior. Porque quando a pessoa vê, a pessoa se assusta. Ela se assusta porque ela não espera. Não que seja feio, não que seja algo assim assustador. Não é algo assustador, mas tá convivendo assusta. junto, já te conhece, já tá junto no dia a dia, é diferente, Aí né? que entrou se reinventar. Porque depois desse susto, que não foi meu, depois desse susto que não foi meu, eu procurei me relacionar apenas com pessoas que conhecem minha história. Mesmo assim, eu demorei muitos anos para tirar o sutiã. Hoje é normal. Hoje normal. Biquíni. Hoje eu me sinto bem, mas eu demorei muitos anos. Muitos anos. Porque da cirurgia para hoje já tem 13 anos. Então, eu demorei muito. Mas, nessa história de se reinventar, o ser humano se adapta. Eu desviava a atenção para outros lugares. E a mulher tem essa inteligência. Eu sempre falo que a gente tem sabedoria, temos inteligência. É o exatamente. instinto. E o que é muito comum, Márcia, e você sabe muito bem disso, que a mulher nunca está satisfeita com o seu corpo. E não é para ela. Ela não está satisfeita com o seu corpo para a pessoa que está com ela, para o parceiro que está com ela. E ela pode superar isso e como que eu posso te dizer? Ela pode melhorar em outros sentidos. Já que ela não está bem no seu corpo, ela pode se tornar uma pessoa mais talentosa, ela pode investir numa roupa que ela se sente um pouco melhor, que, né, uma cor que deixa ela um pouco melhor. Então, a gente tem essa capacidade de se reinventar e eu hoje sou uma pessoa muito bem resolvida, mais feliz com o meu corpo hoje do que com o corpo que eu tinha antes da cirurgia. Mas colocando biquíni dá diferença? Agora não dá mais, porque eu fiz uma segunda cirurgia há 3 anos, que foi a retirada da mama esquerda. Eu tinha um nódulo de estimação que eu acompanhava e estava sempre ali, tudo bem. E eu fiz essa segunda cirurgia, que daí foi colocada 2 próteses. E aí eu pude dormir super bem, porque por 10 anos eu dormia em cima de uma laranja, porque o expansor não é fofinho igual a prótese. O expansor era soro, é duro, é uma bolsinha de água, de soro. Então, depois dessa cirurgia, além do bem-estar, ficaram proporcionais as 2 coisas. Foi colocada uma prótese que ficou proporcional. Você deixou mais segura também. Mais segura, a minha autoestima melhorou muito. Por isso eu posso te afirmar, hoje eu sou mais feliz com o meu corpo do que aos 18 anos. Que legal, né, Karina? Então, a gente estava falando antes, no início, né, que como as mulheres, a própria doença deixa muito para baixo, né? Perde lubrificação, as que estão em relação, né? A pele, né, descamar, de ficar mais frágil. Sim. Fragilidade também num todo. Caem os cílios. Chega uma hora que não é só que não tem cabelo, você não tem cílios, você não tem sobrancelha, você não
A pele, porque a quimioterapia mata a coisa ruim e mata a coisa boa. Então, assim, unha, cabelo, pele, tem mais a situação dos remédios que são inibidores hormonais que fazem parte do tratamento. E esses inibidores hormonais, eles induzem a menopausa. É um indutor de menopausa. Então, você conhece bem, né, os sintomas da menopausa. Calor, dá um desânimo. O câncer em si deixa a pessoa muito cansada. É isso que a gente estava falando antes no início, quando a gente chegou. Muito cansada, muito cansada. Você não tem vontade para nada. Eu cheguei a ter momentos, Márcia, de não ter força para abrir os olhos. Nossa. Que é um esforço mínimo abrir os olhos. E chegou a ter momento de eu não ter força para abrir os olhos. Em algum momento pensou em ir embora, voltar para tua cidade, estar perto dos teus pais moram lá? Não, porque minha família veio toda. Ah, veio junto, por isso. Minha família veio toda para cá. Né? Porque quando a gente parece que está perto mais de nossos familiares, é mais aconchego, né? Eu foquei muito no tratamento, em ficar bem. Eu costumava, quando meus colegas perguntaram, e agora, não vai mais trabalhar? Eu falei, não, agora é que eu vou trabalhar, mas eu vou trabalhar para ficar boa. Então, eu me esforcei, foquei no tratamento para ficar bem. O meu emocional estava bom, porque eu realmente aceitei que aquilo estava acontecendo. Então, meu emocional estava bom. Eu acho usar a palavra resiliência força muito. Eu gosto de usar a palavra aceitação, porque resiliência é um pouco além disso. E eu gosto de usar a palavra acreditar, que é um pouco menos que fé, mas acreditar que vai dar certo, acreditar em você, ter fé em si mesmo, acreditar no médico, acreditar no remédio, acreditar no que o alimento vai te fazer bem. E eu acreditei, e quem tem fé, quem acredita, quem tem fé, sabe que no final vai dar tudo certo, que vai ficar tudo bem. Então, é realmente uma prova de fé, de acreditar. Quem tem fé não tem medo. É verdade, não tem medo. A gente costuma falar um dia de cada vez também, né? Não adianta sofrer por antecipação, né? É o momento, viver aquele momento e um dia de cada vez, né? Principalmente nesse processo que é doloroso, né? Eu tive um familiar, foi pouco tempo, a minha mãe, mas foi doloroso. Foram 30 dias, mas foi dolorosos. E para quem cuida também é muito difícil, sabe? O que me ajudou muito, demais, eu tive a companhia de um cachorrinho que eu ganhei no tratamento, me acompanhou, era a minha alegria, e que veio a falecer esse ano. Perdi meu cachorrinho, o Sushi. E ele era a alegria do meu dia. Esse ser passou pela minha vida, me deu amor, eu me divertia. Daí tinha essa situação de ter que levá-lo para passear. Então, eu saía um pouquinho, voltava, virava uma rotina de amor, de troca. Então, me ajudou muito no tratamento. E hoje, eu fico muito feliz que hoje a nossa legislação em Santa Catarina permite que animais de estimação, em determinadas situações, possam visitar seus tutores no hospital. E isso é importante demais. Só quem passa sabe quanto é importante. Só quem tem animais vai entender tua lágrima. Porque eu tenho 2 gatas, que é a Nairobi e a Tóquio, e elas são minhas paixões. São assim, parecem as crianças da casa. Realmente, os animais, eles nos trazem. E é gato, né? Que é diferente do cachorro. O cachorro é muito mais fiel ao dono, muito mais parceiro. O gato é mais interesseiro, né? O gato tem um momento dele, se ele não quer estar perto de ti, ele não fica. O cachorro, não. E realmente, hoje já tem vários estudos também, né? Que a melhora que as pessoas têm quando estão com os animais, né? Sim, eles interagem de forma dócil.
sincera. E as pessoas estão carentes disso, né? Hoje em dia, as pessoas chegam em casa, a família chega em casa, vai pro celular, não tem mais aquele hábito de perguntar: oi, como foi seu dia? Não que seja meu caso, falando de um modo geral, porque hoje eu tenho um relacionamento maravilhoso. Nunca imaginei na minha vida viver um relacionamento com tanto respeito, com tanto amor, com tanto carinho, com tanto prazer. Ai, que legal, né? Que bom. E depois desse período, até você se relacionar, né, até autoestima, até, né, a gente mulher, aquele cuidado todo para sair, para conquistar, né, para se vender, né? A gente fala que é uma forma da gente se vender. Provavelmente foi um período bem difícil, né? Encontrar alguém, como você já tinha falado no início, já de, né, de ter de estar sem a mama, né? Sim. É uma parte difícil. É uma parte difícil. Mas, às vezes, se a gente pensa muito nisso, é pior. Então, deixa acontecer, sai, se diverte. Se por acaso acontecer de encontrar alguém interessante. Mas eu realmente eliminei da minha vida essa situação. Até então, eu só me relacionei com pessoas que conheciam minha história. Eu tive vários namorados e nunca me atrapalhou. Todos fizeram eu me sentir bem. Eu perdi a conta, mas eu acho que eu tive 5 namorados depois do término do meu casamento. E todos me fizeram me sentir bem com isso, não tive problemas, sempre foram bem legais em relação a isso. Porque você já tinha resolvido também, já estava resolvida, né? Esse foi o diferencial, né? Tá vendo? O problema é todo conosco, com o que a gente pensa, com o que a gente sente. Aí que entra a terapia, aí que entra a sexóloga que você é. É importante, sim, a gente quando se resolver trabalhar isso. Com as mulheres, primeiro, eu sempre digo uma brincadeira assim, né, pra mulherada, né? Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarta minha foto. É que eu fiz um treinamento com uma mulher lá de Campinas, que foi um curso de pompoarismo, eu fiz lá em Florianópolis. E aí a mulher falou muito da autoestima, porque muitas mulheres falam de fazer o pompoarismo não para te melhorar a lubrificação, não para ter uma musculatura pélvica forte, saudável, para não ter escape, para não ter incontinência urinária, incontinência de repetição. As mulheres querem para impactar no sexo. Para os homens, para deixar o homem louco na cama, porque se aperta e solta, também é prazeroso. E aí foi a primeira coisa que ela deu assim nos dedos, assim, na mulherada, quando se apresentou que era para melhorar a vida sexual. A palestrante, na hora, disse: primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarta minha foto. Isso fez tanto sentido para mim que até hoje eu falo para a minha menina, desde que já faz muito tempo que eu fiz esse curso, desde pequena, hoje ela já tem 17, e de vez em quando ela dizia também: primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarta minha foto. Que é o amor próprio, né? É nós estar resolvidos com a gente. A partir do momento que a Karina se reconheceu, que passou por tudo isso, que, né, estava ali, eu sou uma mulher, né? Tenho o meu trabalho, tenho a minha vocação, porque na advocacia também é uma vocação, né? Sim. A tua escolha, a escolha de hoje ter um relacionamento. Então, quando a gente se posiciona, né? Foi isso que você fez, né? Exato, estou viva. Que bênção, hein, Karina? E bem viva. Que legal, e bem né? Viva. Eu realmente vivo cada dia como se fosse o último. Eu levo a sério. Eu já estou te seguindo no Instagram. Gente, sigam ela no Instagram. Como que é o teu Insta? É Karina Popinhac. Karina com K, Popinhac com K no final. Porque a gente precisa ter essas inspirações, né? De pessoas reais, né? A gente vê tantas histórias. Um livro, todo mundo tem a sua história, o livro da vida. Mas tem histórias que são, né? Que são são inspiração, né? Porque todo esse processo deixou uma lição de vida para ti, mas deixa para a gente que está ouvindo também, que está aqui, né? Falando comigo, que deixa essa inspiração também, né? Sim. Do quanto que a gente pode fazer por nós mesmas. Sim, no meu Instagram dá para ver
o meu dia a dia, quando eu consigo postar, porque eu quero fazer tudo num dia só. Hoje eu já corri 7 quilômetros, já fui no fisioterapeuta, trabalhei, vim para cá para fazer a gravação e não me recordo se eu consegui postar alguma coisa, mas eu vivo realmente cada dia como se fosse o último. Que legal. E esse 7K, você falou que agora está correndo 15? Eu corro 15, mas o planejamento, meu treinador para hoje eram 7 e eu sou disciplinada. Olha! 7 são 7, então pede para correr forte é forte, eu sou disciplinada. Eu já corri também. Mas olha, gente, só corri 5 e eu já corri bastante tempo, nunca passei dos 5. Correr é bom porque dá para comer o que quiser. É porque a gente emagrece. Aí por isso que eu preciso voltar a correr. E comer dá alegria. Também. Comer dá alegria. É muito bom comer dá alegria. Dá orgasmo pra mim. A sensação depende do que eu tô comendo, me dá um orgasmo. A sensação de saciedade é incrível. Verdade. E a corrida proporciona isso, porque você queima tudo que você consumiu, então você tem que, né, repor um pouco a mais, porque senão emagrece muito. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Eu vou voltar a correr, Tati. Eu vou voltar a correr. Preciso voltar a correr. Tem dias que eu faço uma corrida e digo, deu 2 quilômetros, vale um chopp. vale um chopp. E treina todos os dias? Treino todos os dias, exceto no domingo. Então, eu intercalo surf, corrida e musculação, mas a minha musculação é voltada para o surf e para a corrida, com um planejamento do treinador. E hoje só faz acompanhamento anual ou não precisa? Eu faço acompanhamento anual e faço ultrassom, faço exames de sangue e faço preventivo do colo do útero, né? Então, religiosamente, né? Todo ano, todo esse acompanhamento que todo mundo deveria fazer. E antes você fazia? Fazia? Não. Todo mundo deveria fazer. Ao contrário do que muitos pensam, porque as pessoas pensam que o câncer ele é hereditário. E não, apenas 12%, e agora vai cair esse número, porque os estudos estão avançando nesse sentido, para cair, vai cair para 9%, mas o último número que eu me recordo de ter visto era 12% é hereditário, apenas 12% é hereditário. É muito pouco. Então, às vezes, a pessoa diz, eu acompanho porque meu pai teve câncer, porque minha irmã teve câncer. Não, apenas 12%. Então, assim, o restante disso tudo pode acontecer com qualquer um. Então, é legal, assim, se não anualmente, mas, né, num período de fazer check-up. Quem pratica muito esporte, ter um médico do esporte, ter um acompanhamento, né, com fisioterapeuta, não precisa ser com tanta frequência, mas ter um acompanhamento, como você mesma falou anteriormente, né, a situação no feminino do assoalho pélvico. Eu te falei de corrida, né, que a corrida é um impacto muito grande também, um impacto com o chão, né, e aí é bem importante a gente ter esse cuidado para não descer, né, assoalho. Então, hoje tem os fisioterapeutas pélvicos. Tem também. Então, tem profissionais para cada área, né? A importância. Até a gente teve aqui no programa também, quinta-feira passada no Pod, estava com a Andréa Magalhães, que ela falava sobre incontinência, sobre escape, os músculos vaginais, que é um músculo também que a gente precisa trabalhar. E eu falo isso porque quando eu corri, eu tinha esse cuidado. Tinha muito cuidado com isso, porque muitas mulheres têm escape e acham tudo normal, e não é normal. Então, precisa fazer esse acompanhamento também. Bacana. Aprendizados, né, Karina? Isso mesmo. Porque a gente pode viver muito mais se a gente ter mais cuidado, né, com a nossa saúde, com o nosso corpo, com o nosso dia a dia, com a nossa alimentação, né? Isso aí. Karina, e agora? A gente já está chegando ao final.
E eu faço essa pergunta para todos os nossos convidados aqui. Primeiro, te agradecer assim, imensamente por se dispor, vir lá de Itapema, contar essa história, né? Agradecer, ela vai entrar no Deezer, no Spotify, tá no YouTube a partir de quinta-feira. E, né, você é uma inspiração, tenho certeza, foi para mim, como para muitas mulheres, que sempre é uma luz no fim do túnel e que se a gente se ama de verdade, a gente sai, né? E a pergunta que eu quero fazer para ti, o que é a hora H para Karina? A hora H, para mim, ela é relacionada com prazer. Então, eu sinto prazer no drop do surf, a hora que eu tô descendo a onda. Então, para mim, a hora H é a hora do prazer, né? O que eu sinto prazer é quando eu tô no drop da onda, é onde eu sinto prazer. Oh, que legal. Então, muito obrigada, tá? Por contribuir com o podcast Hora H. Vai para as plataformas, como eu falei. Obrigada por se dispor até aqui. Você é uma fofa, uma querida. E que muitas mulheres tu possa acender a luz para muitas mulheres que estão passando por problema hoje e que elas possam se inspirar na tua história e estar aí no esporte ou tendo um relacionamento maravilhoso, né? Após um acontecimento. Então, tudo de bom na tua vida. Obrigada. Obrigada e pela oportunidade de contar minha história. Então, eu digo para todas vocês, se eu posso, vocês podem. Tudo que eu conseguir, qualquer pessoa consegue, seja passar em concurso público, seja aprender um esporte depois dos 30 anos, seja se reinventar, seja procurar ajuda quando for necessário, ter humildade de procurar ajuda. Então, se eu consigo superar, independente do problema que cada uma tenha, vocês também conseguem.